E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje preparem o estômago, porque vamos mergulhar de cabeça num assunto cabeludo e indigesto, a feiura urbana na América Latina. Você já notou como a simples ideia de chamar um lugar de feio desperta reações intensas? De um lado, há aqueles que defendem com fervor, do outro, os que concordam sem hesitar. Preparem-se para uma viagem por 10 países latino-americanos que, infelizmente, parecem ter esquecido a beleza, a organização e o bem-estar do seu povo. Mas no fim das contas, a beleza é um enigma subjetivo, uma ilusão moldada pelo olhar de quem vê. Ainda assim, sejamos francos. Alguns destinos parecem desafiar qualquer conceito de harmonia, entregando cenários que oscilam entre o descaso e o caos. Seja pela infraestrutura precária, pelo urbanismo esquecido ou pelo toque incômodo da negligência, há lugares que testam os limites do que pode ser chamado de belo. E é por isso que hoje, o Verdade Escondidas te leva a um tour pelos 10 países mais controversos da América Latina. Mas antes que as chamas da discórdia consumam os comentários, vamos esclarecer algo. Esta lista não questiona a riqueza cultural, a história ou a força de seu povo. Pelo contrário, a análise aqui se apoia em fatores como urbanismo, conservação, infraestrutura, reportagens e relatos de quem vive ou visitou esses locais. Nada impede que você descubra um encanto inesperado na gastronomia, na hospitalidade ou em uma paisagem oculta e acabe discordando totalmente da nossa seleção. Combinado? Agora que o aviso foi dado, vamos embarcar nessa jornada pelos destinos que desafiam a estética tradicional. Número 10 e nossa primeira parada é no Suriname, um país que parece ter perdido o Waze, o Google Maps, a bússola, tudo, no meio do caminho da organização urbana. Um território envolto em mistério, um país que poucos lembram, menos ainda visitam. Escondido no canto norte da América do Sul, o Suriname permanece à margem do turismo, despercebido por grande parte do mundo. Mas para aqueles que ousam explorar, a primeira impressão é um choque de contrastes. Por um lado, uma biodiversidade exuberante, florestas densas, onças furtivas, araras flamejantes e botos de tons incomuns. Por outro, um cenário urbano que dissolve qualquer vestígio de encanto. A capital, Paramaribo, carrega o selo da Unesco, mas seus prédios coloniais desmoronam sob o peso do tempo e do abandono. Ruas esburacadas, trânsito caótico e uma desorganização que faz a cidade parecer um eco esquecido de um passado glorioso. A sensação de descaso e precariedade se arrasta por todo o país, tornando o Suriname um destino que poderia ser magnífico, mas permanece à deriva entre a promessa e a ruína. E do Suriname, a gente pega um voo direto para Honduras, um país que, apesar de ter paisagens de tirar o fôlego, tipo, uau, esconde uma realidade brutal por trás das fotos de Instagram. Um lugar onde a realidade se molda conforme os olhos de quem observa. Para alguns, um paraíso de praias cristalinas, recifes de coral e vestígios maias que contam segredos de civilizações antigas. Para outros, um cenário onde a beleza cede espaço à desordem. Tegucigalpa, a capital, é um labirinto sem lógica, construções erguidas sem critério, trânsito à beira do colapso, poluição e um transporte público caótico. Mas o maior peso que paira sobre Honduras não é visual, e sim a sensação constante de perigo. Gangues armadas ditam regras nas sombras, deixando bairros inteiros reféns do medo e do abandono. O contraste entre os luxuosos resorts e as cidades dominadas pelo caos é gritante, tornando Honduras um destino onde cada passo deve ser escolhido com cautela. Um país que oscila entre paisagens de tirar o fôlego e um urbanismo que sufoca qualquer encanto. E a nossa aventura nos leva agora para El Salvador, um país que, assim como seus vizinhos, também sofre com a violência. Pequeno no mapa,
mas repleto de opostos. Suas praias atraem surfistas de todo o mundo, mas basta um olhar mais atento para perceber que suas cidades contam outra história. San Salvador tenta desesperadamente se modernizar, impulsionada pelas recentes políticas de segurança, mas ainda carrega cicatrizes profundas. Redes elétricas pendem no ar como teias caóticas. Ruas são uma coleção de remendos e buracos, e prédios históricos oscilam entre o charme nostálgico e o descuido absoluto. O desmatamento desenfreado ao longo das décadas transformou paisagens antes verdejantes em montanhas áridas, castigadas pelo tempo. Mas, como em todo lugar que resiste, há esperança. Projetos de revitalização surgem aqui e ali, tentando resgatar um país que oscila entre o espetacular e o negligenciado. E do caos de El Salvador, a gente desembarca no Paraguai, um país que parece ter ficado preso no modo soneca. Um enigma cultural cercado por histórias de luta e resiliência. Ao contrário de seus vizinhos, que ostentam praias paradisíacas e montanhas colossais, o Paraguai tem uma beleza discreta, muitas vezes ignorada. Suas cidades raramente são descritas como encantadoras, e Assunção, a capital, parece um duelo entre o passado e o presente. Prédios históricos tentam manter seu charme, mas estão cercados por construções sem planejamento, ruas tumultuadas e calçadas que mais parecem um campo de desafios. E, por trás dessa estética desordenada, um passado de tragédias molda o país. A Guerra do Paraguai, um conflito brutal contra Brasil, Argentina e Uruguai, quase extinguiu a nação, deixando marcas que ainda ecoam. Décadas depois, outra guerra, desta vez contra a Bolívia, aprofundou as cicatrizes. O Paraguai, no entanto, nunca se entregou. Seu povo é acolhedor, sua cultura é rica e autêntica, e sua identidade resiste. Entre ruas caóticas e um turismo pouco explorado, o Paraguai continua sendo um destino que, para aqueles que ousam olhar além da superfície, guarda segredos inesperados. E assim seguimos nesta jornada pelos países que desafiam o conceito de beleza tradicional. Mas será que feiura e descuido são sempre sinônimos? Ou há uma força oculta nesses lugares que escapa ao olhar desatento? A resposta pode estar na experiência de quem se aventura. Você já visitou algum desses países? Viu algo que desafiasse essa narrativa? Conhece alguém que tenha uma visão diferente? Nossa próxima parada é na Nicarágua, nosso número 6 dessa lista, em que esse país que já foi o queridinho da América Central, mas que hoje luta para se reerguer da pobreza e da desigualdade. As cidades, antes vibrantes, um território moldado por forças tão primitivas quanto os vulcões que dominam sua paisagem. Lagos imensos refletem o céu, mas também histórias de conflitos, cicatrizes cravadas na arquitetura caótica de Manágua. A capital, reconstruída às pressas após o grande terremoto de 1972, carece de um centro definido, como se sua alma tivesse se dispersado junto aos escombros. Para quem a visita, a cidade pode parecer um labirinto de ruas desordenadas, onde o descaso se reflete em prédios inacabados e esquinas esquecidas pelo tempo. A instabilidade política apenas aprofundou a degradação, deixando a infraestrutura pública à mercê da decadência. Mas há algo de implacavelmente belo nesse país, e não está nas cidades. As ilhas de Ometepe, erguidas sobre as águas, parecem reinos perdidos, formadas pela fúria de 2 vulcões gêmeos. Já as praias do Pacífico, ainda pouco exploradas, atraem surfistas em busca de ondas indomáveis e paisagens intocadas. Assim, a Nicarágua se revela, bruta, intensa, imersiva. Não espere luxo ou cenários urbanos encantadores. Espere o imprevisível. E da Nicarágua, a gente segue viagem para a Bolívia, um país cheio de cores, sabores e contrastes.
Aqui, a riqueza cultural divide espaço com a pobreza extrema. De um lado, paisagens que desafiam a realidade, como o Salar de Uyuni, onde a terra se funde ao céu em uma imensidão hipnótica. Do outro, cidades cuja estética parece um emaranhado de improviso e caos. La Paz, encaixada entre montanhas, impressiona, mas não pela beleza convencional. É um labirinto de morros cobertos por construções de tijolo cru, empilhadas como se desafiassem a gravidade. O cenário atinge seu extremo em El Alto, uma cidade onde tudo parece inacabado. Ruas poeirentas se estendem por quilômetros e o ar rarefeito faz cada passo ser sentido nos pulmões. O trânsito frenético e a poluição agravam a experiência urbana, transformando-a em um teste de resistência. Mas nem tudo é desolação. A cultura boliviana pulsa vibrante em mercados caóticos, onde cholas vestidas com saias volumosas caminham entre barracas que oferecem desde especiarias a poções ancestrais. A Bolívia desafia e recompensa. Não é um destino para os fracos, mas para aqueles que buscam autenticidade sem filtros. E da Bolívia, a gente pega um voo direto para Cuba, país esse que desperta reações intensas. Há os que se perdem no encanto nostálgico de sua arquitetura colonial, dos carros clássicos coloridos e da música que ecoa em cada esquina. Mas há também os que saem da ilha com um olhar sombrio, marcados pelo contraste brutal entre o charme decadente e a dura realidade das ruas esburacadas e prédios corroídos pelo tempo. Décadas de embargo e falta de investimentos paralisaram Havana em uma espécie de limbo arquitetônico, onde fachadas descascadas parecem à beira do colapso. Fora dos cartões postais, bairros inteiros vivem sob o peso do abandono, com edifícios que mal se sustentam em pé. A situação piora em regiões menos favorecidas, onde a escassez de materiais torna qualquer reparo um luxo inalcançável. Mas se o urbano desilude, a natureza cubana resgata o fascínio. Varadeiro exibe águas cristalinas que parecem irreais, enquanto o interior do país guarda vales e montanhas de tirar o fôlego. Cuba é um país que se sente na pele, entre o esplendor e a ruína, entre o passado e o presente. E da Cuba Vintage, a gente segue para a Guatemala, número 3 da nossa lista. Avançamos ao terceiro posto e encontramos a Guatemala, um país de belezas arrebatadoras e um urbanismo que não faz jus à sua natureza. Terra de vulcões imponentes e templos maias, a Guatemala se veste de mistério e história. Mas sua capital, Cidade da Guatemala, conta uma história diferente, a de um crescimento desordenado, negligenciado por décadas de corrupção. Quem chega ali se depara com ruas mal cuidadas, prédios decrépitos e um cenário onde o planejamento urbano parece ter sido esquecido. Há bairros que exalam insegurança e pobreza e a desigualdade grita em cada esquina. De um lado, arranha-céus modernos. Do outro, periferias que parecem esquecidas pelo tempo. Por isso, muitos visitantes tratam a cidade apenas como um ponto de passagem, seguindo direto para as verdadeiras joias do país. A mágica antiga Guatemala, o lago Atitlán, as grandiosas ruínas de Tikal. A Guatemala pode ser encantadora, mas apenas para aqueles dispostos a olhar além do concreto desgastado de sua capital. E da Guatemala, a gente segue para a Venezuela, um país que vive uma das maiores crises da sua história. Se estivéssemos algumas décadas atrás, a Venezuela jamais figuraria nesta lista. O país, que já foi um símbolo de prosperidade na América Latina, hoje é um reflexo do colapso. Caracas, que um dia brilhou como uma metrópole moderna, agora se assemelha a uma cidade fantasma, marcada por ruas esburacadas, prédios que parecem ruínas vivas e um sistema público à beira do colapso. O trânsito é um campo de batalha de buzinas e motores exauridos. A criminalidade transforma a rotina em um jogo de sobrevivência.
Serviços básicos falham sem aviso. Luz, água, transporte, tudo depende de uma sorte volátil. Muitos venezuelanos abandonaram o país, deixando bairros outrora vibrantes em estado de decomposição. Mas por mais sombria que seja a realidade urbana, a Venezuela ainda guarda tesouros naturais de beleza incomparável. O arquipélago de Los Roques é um paraíso intocado, onde o azul do mar se dissolve na areia branca e o Salto Ángel, a maior cachoeira do mundo, desafia a gravidade em meio à selva. Um país de extremos, onde a ruína e a maravilha coexistem. Chegamos no número 1 da nossa lista, onde nossa jornada termina no Haiti, o país que, infelizmente, está sempre no topo do ranking da pobreza nas Américas, marcada por desastres e instabilidade, onde a esperança é um desafio diário. Porto Príncipe já enfrentava dificuldades, mas, após o terremoto de 2010, a cidade se transformou em um cenário pós-apocalíptico. Prédios desabaram e nunca foram reconstruídos. Ruas se enchem de entulho e a infraestrutura básica colapsou de tal forma que saneamento, eletricidade e água potável são privilégios raros. O cheiro do lixo acumulado domina o ar, enquanto a violência se tornou uma ameaça constante. A desflorestação desenfreada deixou montanhas áridas e vulneráveis a desastres naturais, tornando a vida ainda mais difícil. Mas o Haiti é mais do que sua dor. Sua cultura, enraizada em influências africanas e europeias, sobrevive com força. A música vibrante, o artesanato, as danças ritualísticas, tudo resiste como um grito de identidade. O povo haitiano, apesar de tudo, carrega uma resiliência que impressiona. Entre as ruínas, ainda há vida. E isso, talvez, seja o maior testemunho de sua força. E assim concluímos nosso percurso pelos países que desafiam a estética convencional. Mas e você? Já conheceu algum desses destinos? Concorda com o ranking ou teve uma experiência completamente diferente? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Se gostou deste conteúdo, siga para mais listas, curiosidades e reflexões sobre o mundo ao nosso redor. Até a próxima!